Você já parou para pensar naquilo que coloca no seu prato todos os dias, especialmente em um alimento tão presente e amado como o queijo naquela ida ao supermercado? Diante daquela variedade enorme, a dúvida aperta: será que este queijo é realmente bom para mim? Para a minha idade? Para os meus ossos? Para a minha digestão? É uma preocupação muito comum. E com razão. Muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir que alguns alimentos que antes adorávamos já não caem tão bem. Uma azia incômoda, um inchaço persistente, ou até aquela preocupação crescente com a saúde dos nossos ossos, que ficam mais frágeis. O queijo, tão saboroso e presente na mesa de todo brasileiro, pode ser um grande amigo da nossa saúde ou, sem que percebamos, um inimigo silencioso que contribui para esses desconfortos e problemas maiores. É doloroso pensar que algo que nos dá tanto prazer pode estar nos prejudicando. Não é verdade? Mas e se eu te dissesse que o segredo não é abandonar o queijo, mas sim aprender a escolher aqueles que são verdadeiros aliados para o seu bem-estar, e evitar aqueles que podem trazer uma bagagem de problemas neste vídeo? Vamos desvendar esse mistério. Vamos descobrir juntos 3 queijos que você deve incluir na sua alimentação para fortalecer seus ossos, melhorar sua digestão e manter sua energia lá em cima. E, mais importante ainda, vamos revelar 3 queijos que você nunca deve tocar se quiser evitar dores, inflamações e outros problemas que podem atrapalhar sua vida depois dos 60. Fique comigo até o final, porque o último queijo que você deve evitar é uma surpresa para muitos. E a dica final que darei pode mudar completamente sua forma de ver a alimentação e a sua saúde. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse universo dos queijos. E para isso, vamos começar com uma excelente notícia: existem queijos que são verdadeiros presentes para a sua saúde. Alimentos que podem e devem fazer parte da sua rotina, especialmente na melhor idade. O primeiro deles, um clássico da mesa brasileira, que talvez você já conheça e ame, é o queijo Minas Frescal. Ah, o Minas Frescal. Ele é como um abraço no seu corpo, porque ele é tão bom para você primeiramente, pela sua leveza e frescor. Ele é um queijo com pouca maturação, o que significa que ele tem menos sódio e menos gordura comparado a muitos outros. Mas não se engane, ele é riquíssimo em cálcio, essencial para a saúde dos seus ossos, ajudando a prevenir a osteoporose, algo que se torna uma preocupação real para nós com o passar dos anos, além do cálcio. O queijo Minas Frescal é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade. As proteínas são fundamentais para manter a massa muscular. Aquela que a gente tende a perder um pouco depois dos 60, sabia manter os músculos fortes, não é só para quem levanta peso na academia. É para você ter mais equilíbrio, mais autonomia para realizar suas tarefas diárias e até para evitar quedas. A digestão do Minas Frescal também costuma ser muito mais fácil para o organismo, já que ele tem menos lactose que alguns outros queijos, o que é um alívio para quem sente aquele desconforto ou inchaço após consumir laticínios mais pesados. Como você pode incluí-lo na sua rotina? Ele é perfeito em fatias no café da manhã, com uma fatia de pão integral, ou acompanhando uma fruta como mamão ou melão. Também fica delicioso em saladas, substituindo croutons ou outros acompanhamentos mais calóricos. Use a criatividade, mas sempre com moderação. Claro, 1 ou 2 fatias por dia já fazem uma grande diferença. Agora, vamos falar do nosso segundo herói da saúde, a ricota. A ricota é um verdadeiro superalimento para quem busca uma vida mais saudável e leve. Muitas pessoas a confundem com um queijo, mas tecnicamente ela é um derivado lácteo, produzida a partir do soro do leite. E é justamente aí que reside grande parte do seu poder.
por ser feita do soro. A ricota é extremamente rica em proteínas, especialmente a proteína do soro do leite, que é de altíssimo valor biológico e de rápida absorção. Isso significa que ela ajuda a nutrir seus músculos de forma eficiente, contribuindo para a manutenção da massa magra e da força, para nós, que queremos continuar ativos e independentes. Essa é uma vantagem e tanto. Além disso, a ricota é naturalmente muito baixa em gordura e calorias, o que a torna uma escolha excelente para quem precisa controlar o peso ou manter uma dieta equilibrada sem abrir mão do sabor. Ela também é uma boa fonte de cálcio e fósforo, outros minerais cruciais para a saúde óssea. E o melhor de tudo, sua textura leve e sabor suave a tornam incrivelmente versátil. Você pode usá-la em patês caseiros, misturada com ervas finas e um fio de azeite, para acompanhar torradas ou biscoitos de arroz. Ela também vai super bem em recheios de tortas salgadas, panquecas ou até mesmo como base para sobremesas leves. Misturada com frutas e um toque de mel, a ricota fresca, sem adição de sódio excessivo, é a melhor pedida. Procure sempre as opções mais naturais e com menos ingredientes na lista. É impressionante como um alimento tão simples pode trazer tantos benefícios. Não é mesmo? Mas nem tudo são flores no mundo dos queijos. Assim como temos nossos aliados. Precisamos ficar atentos aos que podem ser verdadeiras armadilhas, principalmente para a nossa saúde. E aqui entra o primeiro tipo de queijo que você deve pensar seriamente em tirar do seu prato. Ou, pelo menos, consumir com uma raridade quase nula. Falo daqueles queijos fatiados processados. Sabe aqueles que vêm em embalagens individuais, coloridos, que se derretem de um jeito muito estranho. Estamos falando dos queijos tipo prato, mussarela ou cheddar, que são ultraprocessados. Muitas vezes nem sequer deveriam ser chamados de queijo. Por que eles são tão perigosos? A lista é longa. Eles são repletos de aditivos químicos, conservantes, corantes e aromas artificiais, substâncias que o seu corpo e o meu não reconhece como alimento de verdade. Isso pode causar uma série de reações inflamatórias no organismo, além de dificultar a digestão. Pense comigo, um queijo de verdade é feito de leite, coalho, sal e, às vezes, fermentos. Esses queijos processados. Por outro lado, tem uma lista de ingredientes que parece um manual de química. Além disso, eles são carregados de sódio, muito mais do que a sua pressão arterial precisa, e de gorduras hidrogenadas, que são péssimas para o seu coração e suas artérias. Consumir esses produtos regularmente é um convite aberto para problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares e aumento do colesterol ruim. Não vale a pena arriscar sua saúde por algo que nem tem o sabor genuíno de um queijo. A dica é simples: leia o rótulo. Se a lista de ingredientes for muito longa e cheia de nomes estranhos, fuja. Prefira sempre as opções mais naturais e com poucos ingredientes. A transição para opções mais saudáveis pode parecer difícil no começo, mas o seu corpo vai agradecer profundamente. A verdade é que a escolha inteligente do queijo pode ser um divisor de águas na sua qualidade de vida. Queijos como o Minas Frescal e a ricota oferecem uma combinação poderosa de nutrientes essenciais que apoiam a sua saúde óssea, muscular e digestiva, sem pesar no organismo. Por outro lado, os queijos processados são uma fonte de ingredientes indesejados que podem comprometer seriamente seu bem-estar. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Temos mais um queijo maravilhoso para te apresentar e outros 2 vilões que você precisa conhecer para proteger a sua saúde. Continuando nossa jornada pelo mundo dos queijos, vamos agora para o nosso terceiro grande aliado da saúde. Um queijo que talvez você não consuma com tanta frequência, mas que merece um lugar de destaque na sua alimentação.
Especialmente depois dos 60, estou falando do queijo cottage. Ele é primo da ricota em termos de leveza e benefícios. Mas tem suas particularidades. O cottage é conhecido por sua textura granulada e sabor levemente ácido e refrescante. E é uma potência nutricional. Ele é extremamente rico em caseína, uma proteína de digestão lenta que libera aminoácidos gradualmente no seu corpo. Isso é fantástico para a manutenção da massa muscular, porque ele continua alimentando seus músculos por mais tempo, ajudando na recuperação e prevenção da perda muscular, que é um desafio para nós à medida que envelhecemos. Além disso, o queijo cottage é uma excelente fonte de cálcio, fundamental para a densidade óssea, e também de selênio, um mineral importante com propriedades antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento celular. Sua digestibilidade é geralmente muito boa, e a maioria das pessoas o tolera bem, mesmo aquelas com sensibilidade à lactose, pois o processo de fabricação reduz significativamente a quantidade de lactose. Como incluí-lo no seu dia a dia? Ele é perfeito para um café da manhã nutritivo. Combinado com frutas vermelhas ou uma pitada de canela, fica delicioso em sanduíches leves, como recheio de tortas salgadas ou até mesmo misturado em sopas e cremes para aumentar o teor proteico. A chave é escolher as versões com baixo teor de sódio e sem adição de açúcares ou conservantes. O cottage é uma opção inteligente e versátil para manter seu corpo forte e nutrido. Mas agora que já falamos dos nossos amigos, é hora de encarar mais 2 queijos que, infelizmente, podem ser grandes sabotadores da sua saúde. O primeiro deles, que muitas vezes consumimos sem pensar nas consequências, são os queijos maturados e defumados com alto teor de sódio e gordura. Pense em queijos como o provolone defumado, alguns tipos de queijo Minas curado, ou até mesmo queijos importados mais fortes e salgados. Não me entenda mal, um pedacinho ocasional pode não fazer um mal terrível. Mas o problema reside no consumo regular e na quantidade. Esses queijos, por passarem por um processo de maturação e, muitas vezes, defumação, concentram uma quantidade altíssima de sódio. Para quem já tem preocupação com a pressão arterial ou quer preveni-la, isso é um verdadeiro veneno. O excesso de sódio contribui diretamente para a hipertensão, que é um fator de risco enorme para doenças cardíacas e AVC. Além do sódio, esses queijos costumam ser ricos em gorduras saturadas, em excesso. Essas gorduras podem aumentar o colesterol ruim, LDL e, consequentemente, o risco de problemas cardiovasculares. É claro que nem toda gordura é inimiga, e um pouco de gordura é essencial. Mas quando falamos em uma dieta equilibrada, a quantidade e o tipo de gordura fazem toda a diferença. E esses queijos, por serem tão saborosos e intensos, acabam nos convidando a comer mais do que deveríamos. A solução: se você ama o sabor marcante, reserve esses queijos para ocasiões muito especiais e em porções minúsculas. Pense neles como um tempero, não como a estrela principal do prato. Prefira ralar um pouquinho sobre a massa ou a salada. Em vez de comer fatias inteiras, ler o rótulo novamente é crucial. Compare o teor de sódio entre as diferentes marcas e tipos. Quanto menos sódio, melhor para você. Agora, prepare-se para o segundo vilão que, infelizmente, é muito comum nas festas e lanches, especialmente se consumido de forma irrefletida os queijos amarelos de baixa qualidade e seus derivados fritos. Você sabe do que estou falando, aquela mussarela de baixa qualidade, usada em pizzas e pastéis ultraprocessados. Ou o queijo prato barato, que vira recheio de salgados de festa. E, principalmente, quando esses queijos são submetidos à fritura, o problema aqui é duplo.
Primeiro, a qualidade do queijo em si. Muitos queijos amarelos mais baratos são fabricados com menos leite e mais aditivos. Amidos e gorduras vegetais de baixa qualidade para baratear o custo. Eles perdem muito do valor nutricional e se tornam apenas uma fonte de calorias vazias, cheias de substâncias que o seu corpo tem dificuldade em processar. Segundo, e talvez o mais perigoso, é a forma de preparo. Quando esses queijos de baixa qualidade são fritos em óleos vegetais refinados, como o óleo de soja, girassol ou milho, especialmente se esses óleos já foram usados várias vezes. Eles se transformam em uma bomba de gorduras trans e compostos inflamatórios. A fritura altera a estrutura das gorduras, criando substâncias que são extremamente prejudiciais para a saúde cardiovascular, para a digestão e que podem acelerar processos inflamatórios no corpo. Aquela coxinha ou pastel de queijo frito, que parece tão inofensivo, pode estar causando um estrago silencioso no seu organismo. A inflamação crônica está ligada a uma série de doenças da idade, como dores nas articulações, problemas de memória e até mesmo risco aumentado de doenças mais sérias. Portanto, a dica é clara: evite ao máximo esses queijos em sua versão frita e prefira sempre queijos amarelos de boa procedência, como um queijo prato de marca confiável. E consuma os frescos, não fritos. Sua saúde vai agradecer por essa escolha consciente. Chegamos agora ao nosso último queijo, aquele que muitos consideram inofensivo, ou até mesmo um coringa na cozinha, mas que pode estar comprometendo a sua saúde sem que você perceba. Prepare-se, porque o terceiro queijo que você deve nunca tocar, ou, pelo menos, repensar drasticamente o consumo, é o requeijão cremoso industrializado. Sim, o requeijão que você encontra nas prateleiras do supermercado, em potinhos. Aquele que muita gente usa no pão, na torrada ou como base para molhos. Por que ele é um vilão oculto? Acontece que, embora pareça inofensivo, e até seja vendido em versões light ou zero, o requeijão cremoso industrializado é um produto ultraprocessado. Isso significa que, para atingir aquela cremosidade e sabor que tanto nos agrada, a indústria adiciona uma série de ingredientes que não são encontrados em um queijo de verdade. Estamos falando de amidos modificados, espessantes, estabilizantes, gorduras vegetais hidrogenadas de baixa qualidade, mesmo nas versões ditas leves. Muitas vezes, substituem a gordura do leite por outras menos saudáveis. E uma quantidade alarmante de sódio, muitas vezes. Esses lights são apenas uma fachada, porque o que eles tiram de um lado, colocam de outro. E o resultado final pode ser tão prejudicial quanto a versão tradicional. Ou até pior, por enganar o consumidor. O alto teor de sódio, já discutido, é um problema sério para a pressão arterial e a saúde cardiovascular. As gorduras hidrogenadas, mesmo em pequenas quantidades, podem contribuir para o aumento do colesterol ruim e para processos inflamatórios, e os aditivos químicos. Seu corpo não foi feito para lidar com essa quantidade de substâncias estranhas. A ingestão frequente desses componentes pode sobrecarregar o fígado, desequilibrar a flora intestinal e, a longo prazo, contribuir para uma série de problemas de saúde que buscamos evitar na melhor idade. A pegadinha é que o requeijão é muito versátil e está presente em muitas receitas, de pães de queijo a recheios diversos, levando ao consumo em grandes quantidades sem que se perceba o impacto negativo. A alternativa: procure por requeijões artesanais, de produtores que usam poucos ingredientes e de qualidade, ou melhor ainda, faça sua própria pasta de ricota em casa. Batendo ricota fresca com um pouquinho de leite e temperos naturais, o sabor é delicioso e a saúde agradece. Então,
Como vimos hoje, as suas escolhas alimentares, mesmo algo tão aparentemente simples como o queijo, tem um impacto profundo na sua saúde e bem-estar, especialmente depois dos 60. Recapitulando, os seus aliados são o queijo Minas Frescal, a ricota e o queijo cottage. Eles são ricos em proteínas, cálcio e de fácil digestão, verdadeiros presentes para seus ossos, músculos e para uma digestão tranquila. Por outro lado, os que você deve evitar são os queijos fatiados processados, cheios de aditivos e sódio, os queijos maturados e defumados com alto teor de sódio e gordura, que podem prejudicar seu coração e pressão. E a surpresa: o requeijão cremoso industrializado, que esconde uma série de ingredientes prejudiciais sob uma capa de conveniência. Lembre-se, pequenas mudanças em seus hábitos alimentares podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Não se trata de privação, mas de fazer escolhas inteligentes e conscientes. Você não precisa abrir mão do prazer de comer, mas sim aprender a comer de forma que nutra seu corpo e sua alma. A melhor idade é para ser vivida com plenitude, energia e sem dores desnecessárias. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Qual desses queijos você já consome e vai continuar consumindo com mais consciência? Ou qual você vai experimentar pela primeira vez? E qual desses vilões era o seu favorito? E você vai pensar 2 vezes antes de colocar no prato. Deixe seus comentários abaixo. Sua experiência e suas dúvidas são muito importantes para toda a nossa comunidade. Vamos aprender e nos apoiar uns aos outros nessa jornada por uma vida mais saudável e feliz. Se este vídeo te ajudou a enxergar o mundo dos queijos com outros olhos e te deu dicas valiosas, por favor, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas que podem transformar sua saúde e seu dia a dia. Juntos, vamos construir uma vida mais longa, mais ativa e com muito mais sabor. Viva sua melhor vida em todas as idades.